ma jeunesse, il y a des rues dangereuses. Dans ma jeunesse, il y a des villes moroses, des fugues au creux de la nuit silencieuse. Dans ma jeunesse, quand tombe le soir, oh, c'est la course à tous les espoirs. Je danse toute seule devant mon miroir. Mais ma jeunesse me regarde sérieuse. Elle me dit: qu'as-tu fait de nos heures? Qu'as-tu fait de nos heures précieuses? Maintenant souffle le vent d'hiver. Prezado candidato, conforme se sabe, nossa cidade é reconhecida, em todo o estado por ser um dos polos universitários, devido à presença da UFPEL e também pelo baixo índice de analfabetismo que foi obtido aqui no município. Como o senhor pretende dar continuidade nisso e resolver o problema da educação infantil? Bom, esse problema da educação infantil a gente já vinha estudando assim no momento de montar o nosso plano de governo, né? A gente verifica que os índices de evasão na educação infantil são altos. A gente tem a consciência de que o que acontece? Pelotas é uma cidade com forte característica agrícola. Então, muitas vezes as crianças acabam ficando em casa para ajudar os seus pais e os pais mesmos não incentivam as crianças a irem à escola em função até mesmo de uma necessidade de subsistência, uma necessidade econômica. Então, para 2015, o que a gente pensou como propostas viáveis para a realização, né? Primeiro, seria a criação de 14 novas escolas, gerando 1.140 vagas. O que acontece? A gente vai implementar essas novas escolas com parceria do governo federal. Mas o mais importante na nossa visão é a implementação do projeto Escola para Todos, que é um projeto que tem por objetivo a sensibilização dos pais para a importância da educação básica, né? E também a criação de meios para os quais os alunos possam estudar, como transporte, subsídios para as crianças, alimentação, enfim. A gente tem a plena consciência de que existe uma deficiência nessa questão no município de Pelotas e por ser uma cidade polo em termos educacionais, a gente quer melhorar muito isso aqui. Só que a gente tem a noção de que a gente precisa realmente dar conta dessa população infantil que está deixando de estudar. Obrigada. Eu que agradeço pela pergunta. Então, candidato, sabendo que Pelotas é um município de médio porte, quais as ações de governo no eixo da saúde que vocês pretendem fazer, já que o município ele atende 22 municípios com serviço de alta complexidade, ainda apresenta 7 hospitais com 1.185 leitos, sendo que desses 822 são do SUS. Quais são as estratégias e ações que vocês querem continuar ou pretendem fazer? Bom, é vista, como tu já mencionou através dessas informações, a importância de Pelotas em termos de saúde, né? Na montagem do nosso plano de governo, a gente procurou buscar pelo menos algumas informações que nos mensurassem algumas dificuldades, alguns problemas nos quais a gente poderia intervir. O primeiro dado aqui que eu trago para vocês, a informação que nós obtivemos na formatação do nosso plano de governo é que 60,98% dos partos são cesáreos. Tendo em vista essa informação, a gente buscou elaborar algumas ações. Dentre elas, nós temos aqui realizar uma formação entre as estratégias de saúde da família do município no sentido de conscientização das mulheres e adolescentes em relação ao pré-natal e a necessidade de realizar um número de consultas superior a 6, conforme preconiza a OMS. Além disso, nós queremos inserir no plano do ensino escolar o assunto parto normal versus parto cesárea. É visto que muitas vezes a gente são criados certos tabus com relação ao parto normal, o que acaba ocorrendo certo medo em relação ao parto normal e coisas desse tipo. Queremos também desenvolver junto ao corpo médico do município propostas de qualificar e ampliar o percentual das consultas pré-natal. E também, aproveitando o gancho, também tentar efetuar esse trabalho junto às equipes médicas para a conscientização dos mesmos aos benefícios do parto normal. Além disso, por fim, buscar em parceria com o Estado e junto à União e seus órgãos uma melhor remuneração ao parto normal, que muitas vezes essa situação acaba sendo apontada como um dificultador. Por quê? Porque a cirurgia de cesárea é melhor remunerada do que o parto normal. Então, esses aspectos nós queremos melhorar.
Outra informação muito importante está no fato de que Pelotas é uma cidade polo em termos de comércio e é uma cidade que se encontra numa zona portuária, ou seja, é um município onde circulam muitas pessoas e muitas mercadorias. Nesse sentido, a gente acha fundamental o fortalecimento dos serviços de vigilância, com criação de cursos específicos para a área de vigilância, visando a qualificação e reciclagem da mão de obra existente, contratação, se caso seja necessário, de mão de obra qualificada para o desenvolvimento das atividades. Por se tratar também de uma área normalmente subfinanciada, a área da vigilância, a gente considera que é muito importante a alocação de mais recursos para isso, até mesmo para a compra de eventuais recursos físicos, por exemplo, carros, material para análise, vestimentas, enfim. A gente acredita que a área da vigilância em qualquer município tem que ser priorizada, apesar de muitas vezes isso não ocorrer. E por fim, um dado bastante interessante que a gente trouxe, a gente elaborou uma tabela fazendo um comparativo entre municípios com número de pessoas, uma população semelhante, entre 200 mil e 400 mil. A gente verificou que o percentual da população de 65 anos ou mais é maior em Pelotas, comparando com Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão. Bom, o que nos indica isso? Que a atenção para essa população em Pelotas tem que ser uma atenção especial. Então a gente pensa em algumas estratégias, dentre elas a instalação das academias ao ar livre, que é uma boa iniciativa na questão da promoção de saúde. Talvez modernizar o município em termos de estrutura, calçadas, enfim, lugares para lazer para os idosos, enfim. Também pensamos no fortalecimento da atenção básica, no sentido de dar um foco para essa população e criação de eventos para poder fazer não só conscientização de coisas importantes, como por exemplo, cuidados com a saúde, cuidados com a alimentação, como também poder ter tentar fazer junto com a atenção básica, um mapeamento dessa população, ter uma ideia de como é que essa população está se comportando. E nesse sentido, esses são 3 aspectos que eu levantei que são muito importantes. Mas, é claro, à medida que a gente assumir o governo e poder ter uma noção melhor do que a gente vai ter de financiamento para a área e da atual realidade concreta do município, a gente vai poder elaborar algumas ações mais, né, com certeza, porque 4 anos é bastante tempo e muito tempo para trabalhar. Muito obrigado. Obrigada. Prezado senhor candidato Marcelo Jurandir, nós, moradores da cidade de Pelotas, sabemos que ela é a 4ª mais segura do estado. Tá? Isso foi conquistado pelo atual governo. Perante esse dado, qual a sua proposta para essa segurança ser mantida? Muito bem. Muito obrigado pela pergunta, primeiro momento. Né? A nossa coligação entende que um dos caminhos para se manter essa boa qualidade na segurança está localizado no aproveitamento máximo do núcleo central de vigilância que foi instalado no município e que possui diversas câmeras de alta resolução e profissionais treinados para utilizar esses recursos. Dentro disso, a gente quer ainda fortalecer as rotinas da vigilância central, uma melhoria da central de operações através de qualificação continuada do quadro de funcionários e sempre com o intuito de dar continuidade no investimento que está sendo feito e, se puder fortalecer esse investimento, melhor ainda. Obrigada, candidato. Eu que agradeço a pergunta. Sobre a população em situação de vulnerabilidade no nosso município, quais são as propostas do seu partido? Bom, isso é fundamental, né, porque a nossa coligação enxerga que, apesar de a gente ter que governar para todos, tem certas fatias da população que têm necessidades um pouco mais urgentes, né? Nós trouxemos alguns dados aqui, na realidade 2 tabelas, tá? A primeira delas trata a respeito do percentual de pessoas em situação de vulnerabilidade à pobreza, que seriam famílias que teriam uma renda per capita de igual ou inferior a R$ 255. No caso, em Pelotas, em comparação com outros municípios, como Canoas, Gravataí, Pelotas, São Leopoldo e Viamão, tem a maior fatia da população nessa situação. Então isso é uma coisa bem complicada, né? A gente acredita que
a gente precisa investir, portanto, para essa população em situação de vulnerabilidade, em qualificação educacional e profissional. Nesse sentido, um programa que é bastante utilizado aqui no Rio Grande do Sul é o programa Escola Aberta, que acaba disponibilizando aos sábados atividades de lazer, cursos de profissionalização, reforço escolar, modalidades de ensino de artesanato, que pode contribuir para essa população em situação de vulnerabilidade, tanto em termos educacionais, para se inserir no mercado, como em termos de renda, porque tu pode fazer um curso de informática, por exemplo, e de repente conseguir um emprego melhor remunerado, ou coisa desse tipo, e ao mesmo tempo tu pode investir talvez em artesanatos e compor a renda da tua família. Então isso é uma coisa que pode ajudar bastante na nossa visão, né? Então a gente vai tentar implementar em todas as escolas municipais do município. Outro dado que a gente trouxe é o percentual de pessoas de 18 anos sem ensino fundamental em ocupação informal. O que acontece? A gente acredita que até mesmo pela forte característica agrícola da cidade e em função da deficiência do ensino básico que a gente já comentou, a gente precisa tentar reverter esse quadro, né? Dentre algumas ações que a gente pensou, nós temos a criação de cursos EJA em todos os diversos, porque é sabido, né, de conhecimento geral, que muitas vezes o curso EJA é inviabilizado, a pessoa acaba não cursando porque ele fica num turno da noite ou em turnos que não são compatíveis com os horários das pessoas. Então a gente pretende criar cursos em todos os turnos gratuitos, né? E inclusive com subsídios, dependendo do rendimento escolar do aluno, né? Se o aluno está indo bem, ele vai ganhar um subsídio, talvez a passagem, uma alimentação, para poder se manter e ser estimulado a se manter nessa formação. Além disso, a gente pensa em efetuar parcerias público-privadas, com o objetivo da geração e fomentação de empregos formais, né, que é muito importante para essa população. A gente tem a consciência de que essa fatia da população precisa de uma atenção especial e urgente e que, às vezes, a gente não consegue criar muitas ações ou ações muito estrambólicas, mas a gente tenta, através de ações efetivas, ações com resultados comprováveis, melhorar a situação dessas pessoas, que é o nosso objetivo, primeiramente. Muito obrigado. Obrigada. Foi. Então, candidato, sabendo que Pelotas... Bom, nós temos um dado que 60,98% dos partos são cesáreos. Então, a gente vai buscar as seguintes ações dentro do nosso governo. Inicialmente, realizar uma formação entre as estratégias de saúde da família do município, no sentido de conscientizar mulheres e adolescentes em relação ao parto pré-natal. Bom, então a gente tem um dado importante que 60,98% dos partos cesáreos são realizados no município. I said, take it easy, baby, I worked all day and my feet feel just like lead. You got my shirt tails flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to quit. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit. Bossa nova, bossa nova. I said, hey, little mama, let's sit down and have a drink and dig the band. She said, drink, 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 oh, fiddle-de-dink, I can dance with a drink in my hand. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to drink. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa nova.